Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate. O nosso tema de hoje é o abandono e castração de animais. O abandono de animais é um problema que afeta cada vez mais os grandes centros urbanos e continua crescendo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. E a superpopulação de cães e gatos sempre é um desafio. E para falar sobre o assunto, recebemos o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, presidente da Comissão dos Direitos dos Animais, Marcelo Marques, presidente da SUIPA, Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, Diogo Alves da Conceição, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, e Douglas César Bartolomeu, diretor da APARD, Associação dos Protetores de Animais do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença de todos. E eu começo aqui a minha pergunta falando com o Marcelo. Marcelo, 75 anos de SUIPA, uma referência em todo o Brasil. E a gente sabe que não é um trabalho fácil, é uma luta eterna, mas vocês não deixam de realizar ações e projetos. Como está a situação hoje? Exatamente. A SUIPA hoje ela se encontra numa situação financeira muito crítica, né? Devido à situação do nosso estado. Como a SUIPA ela sobrevive dos associados, que são voluntários, né? Esses também estão sentindo. Então, aquele que doava X está doando meio X, né? Mas mesmo assim a SUIPA continua com o trabalho dela, entendeu? Lutando, atendendo a população de baixa renda, que essa é um dos trabalhos da SUIPA, é dar um mínimo de bem-estar ao pessoal de baixa renda, né? Mas estão lá com toda a dificuldade, atendendo. Quantos animais hoje estão lá? Dentro do nosso abrigo nós temos quase 4 mil animais, dentre eles cães, gatos, mas também temos cavalos, porcos, cabras. O grosso mesmo, né, a maior parte é de cães, né? Uhum. E o quadro de funcionários, Marcelo, hoje, como é que vocês estão? E para realizar todo esse trabalho também, como é que vocês conseguem as parcerias? Como é que vocês têm feito? Para você ter uma ideia, a SUIPA hoje ela tem 140 funcionários, todos de carteira assinada. Não há voluntários dentro da SUIPA, né? Todos são de carteira assinada. Com esse número de animais, quase 4 mil, só para você ter uma ideia, por dia, na SUIPA, se consome 1 tonelada e 200 quilos de ração para cão por dia, não é por mês. Então, você imagina isso, mais de medicação, mais os funcionários, mais de manter a estrutura e vivendo só dos associados, é uma luta difícil. Constante, né? Constante. Por isso que a gente sempre pede para que as pessoas se associem, conheçam primeiro o trabalho da SUIPA para ver se vale a pena nos ajudar ou não, né? E de que forma podem contribuir, né? Porque, na verdade, todo mundo pode contribuir. Exatamente. Vereador, como estamos aí com o trabalho da Comissão de Direitos dos Animais, aqui o senhor como presidente, quais as ações que têm sido feitas? Fale um pouquinho para a gente. Simone, boa tarde. Nós, da Comissão de Direitos dos Animais, estamos abertos, né? Estamos fazendo audiências públicas. Estivemos também propondo uma comissão especial de socorro à SUIPA. Nós estivemos em Brasília lá, junto com o presidente. E nós estamos tentando também uma agenda com o presidente Rodrigo Maia para que a gente possa colocar o PL lá do deputado federal Rodrigo Triplo, que trata da isenção das dívidas da SUIPA, né? A gente entende que a SUIPA tem um papel social importante, né, na sociedade, sobretudo com os animais, né? E a comissão ela está aberta a todos para receber as denúncias e também para que a gente possa propor, através das comissões, os projetos de lei que possam melhorar as políticas públicas aqui no nosso município, né? Então a comissão ela está bem atuante, né? Está fazendo um trabalho de ouvir, dialogar com as entidades de proteção animal, com o Conselho de Medicina Veterinária. Recentemente recebemos o presidente do Conselho de Medicina Veterinária para falarmos sobre o castramóvel, né, daquela unidade móvel de esterilização que vai direto às comunidades carentes para fazer esse controle populacional, né, consequentemente evitando o abandono, né, as doenças, né, as zoonoses que são transmitidas por seres humanos. Então, a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara está
trabalhando em conjunto com todos esses setores aí da sociedade. E sempre à disposição da população, né? Que vem aqui, procura e estão sempre em contato, né, vereador? Sempre à disposição e trocando ideias, né? A comissão é para isso, é para ouvir, é propor, né, projetos, mas a gente precisa ter esse feedback, né, daquelas pessoas que estão na ponta, né? As pessoas que não conseguem de alguma forma se colocar, né? E a gente tem colocado esse canal à disposição. Com certeza. Douglas, fala um pouquinho para a gente da associação. Existe há 3 anos, né, a associação, e fazendo um belo trabalho. A associação completa 3 anos, né, a PAGE. E a nossa proposta, a PAGE é formada pelo Marcos Paulo, que é um médico, e eu, que sou um publicitário. E nossa proposta desde o início era praticar castração gratuita em comunidades que não têm condições de promover castração. Então, ao longo desses 3 anos, nós conseguimos, com recursos próprios e alguns poucos protetores, que são nossos parceiros aí, contribuíram, nós conseguimos chegar a 5.000 castrações, o que para nós é muito, mas para a realidade do município é praticamente zero, é muito pouco, né? Na verdade, o que a gente faz é enxugar gelo, a gente cansa de dizer isso. Na medida que não existem políticas públicas efetivas e eficientes para isso, a gente faz o papel que deveria ser da prefeitura, né? Agora, a associação trabalha com os protetores, são 1.200 no Nós caso. temos hoje em torno de 1.200, um pouco mais do que isso, de protetores cadastrados que trabalham conosco no planejamento de cada mutirão de castração, que estão espalhados por toda a cidade. Então, nós temos as nossas clínicas conveniadas e a gente reúne ao redor dessas clínicas os protetores que estão conosco. E aí, eles e nós fazemos como é que se diz? A seleção dos tutores que vão levar seus animais, porque, obviamente, o que tem de milionário querendo castrar de graça não está no gibi. Então, a gente tem que exercer uma seleção mesmo efetiva, né? Já houve casos de chegar carro importado, parar na porta e levar o cão para ser castrado de graça, quer dizer, com o meu dinheiro, com o dinheiro do Marco, com o dinheiro de um ou outro protetor. Aí Então tem a essa gente seleção evita, bem rigorosa. a gente faz uma seleção para evitar que isso ocorra e o nosso trabalho tem sido isso com as nossas equipes de veterinários. Que estão sempre circulando e também buscando essas informações, né, A junto à gente população. faz revezamento por regiões, por todo o Rio de Janeiro. Aqui já foi muito, vão para aquele lugar, agora vão para cá, para a Ilha, Campo Grande, Chapéu Mangueira, Alemão, enfim, aí vai que vai. Aí tem o Rio de Janeiro inteiro aí, que são mais de 100 comunidades atendidas pelo trabalho da PAGE. E por esse trabalho que vocês fazem, existe uma comunidade que concentra mais esse número, principalmente dessa solicitação do trabalho de vocês aqui no Rio de Janeiro? Não, está espalhado por todo o Rio de Janeiro, tá? Não tem, não existe essa... não tem região preferencial. Então... Eu acho que o trato com animais ou o maltrato com os animais está espalhado por toda a cidade uniformemente, inclusive na Zona Sul. É um problema sério mesmo, É um problema né? sério. Diogo, e o trabalho do Conselho? Como é que é realizado aí nesse sentido todo e de sempre conscientizar as pessoas até para o abandono e para a castração? Sim. Basicamente, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, a gente acha que o programa tem que ser multidisciplinar, principalmente começar na conscientização das pessoas, no ensino fundamental. A gente acha que conscientizando as pessoas, principalmente as crianças, a partir já na fase de escolar, que isso vai representar um adulto consciente e que não vai abandonar mais animais, como a gente tem visto muito hoje. Além de tudo, assim, a preocupação nossa como conselho é em relação às zoonoses, né? 80% de patógenos que podem ser usados para bioterrorismo são zoonóticos. Então, assim, é muito perigoso. Então, não é só o abandono em si, a questão mesmo de zoonose é uma coisa muito importante. A questão do abandono, como o Marcelo falou, em relação à crise aumentou muito. A gente tem essa percepção e o Conselho tem feito muitas campanhas. Inclusive, fizemos uma com a Nova Dutra, na época de dezembro até março, uma campanha publicitária com eles, entregando folder, né? Então, até o slogan da nossa campanha era só porque vai viajar, vai me abandonar. Então, teve uma receptividade muito boa pelas pessoas, né?
e, consequentemente, uma diminuição muito grande do número de acidentes também nas rodovias. Essa campanha também teve um bom resultado, né? Bom resultado, em torno de 30% a 40% menos acidentes durante o período da campanha. Posso dar um Pode, complemento àquilo complemento. que ele está colocando? A questão da zoonose é muito grave. Das 1.461 doenças conhecidas, 60% são zoonoses. E 75% das doenças infecciosas são zoonoses. Ou seja, um animal abandonado, ele é um portador potencial de uma doença zoonótica. É grave. E a população está exposta, né? Tem que entender isso também. Exatamente. Bom, eu vou pedir um intervalo rapidinho, mas nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o nosso Rio TV Debate de hoje, falando sobre abandono e castração de animais. E eu passo a palavra agora para o vereador. Vereador, nos fala um pouquinho dos seus projetos de lei. Temos o Castramóvel, a Farmácia Veterinária Popular. Explica para a gente um pouquinho o que consiste cada um deles e a previsão de colocá-los em prática. Bem, o Castramóvel ele surgiu pela vontade, né, da proteção animal, que vem solicitando esse equipamento. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro ele tem um programa de controle populacional, né, onde tem 10 unidades de postos físicos que fazem a esterilização. O problema é que nesses postos, a maioria das pessoas que não tem condição financeira, ele acaba não levando o seu animal para fazer a cirurgia, por vários motivos. O ônibus não permite, o motorista do ônibus não permite entrar o animal, taxista, a pessoa não tem dinheiro para pagar a passagem, né? E acaba que não faz a cirurgia, né? Tem um índice de falta muito grande. E com o equipamento, né, esse equipamento, o ônibus, ele vai direto ao problema, que é as comunidades carentes, né? É comum nas comunidades você ver o animal, ele não é de rua, né, mas ele convive com o portão aberto. Ele vai na rua e entra para dentro de casa. Nisso ele acaba procriando, né, contraindo doenças e transmitindo doenças para as pessoas. A ideia do Castramóvel é fazer também um trabalho de conscientização, falar sobre a importância da esterilização, falar sobre a guarda responsável, né, e falar sobre os maus tratos aos animais, né. Esse é o projeto no todo, né. A farmácia popular veterinária, ele é um complemento. Se a pessoa não tem condição financeira, né, de arcar com o mínimo, que é como a passagem, irá com medicamento, né, com os insumos para fazer o pós-operatório. Então, isso surgiu porque o prefeito, ele tinha colocado, né, tinha vontade de ter isso na cidade do Rio de Janeiro, aí a gente deu entrada no projeto de lei, agora foi aprovado, falta ser sancionado agora pelo prefeito. Aí nos próximos dias a gente vai ter a notícia se foi sancionado ou não. Que bom, vamos torcer aqui. Diogo, o vereador falou da questão da guarda responsável. Explica um pouquinho para a gente como é que acontece. Na verdade, até um crime federal o abandono de animais, né? Então, a gente, como conselho, como médico veterinário, antes de ser do conselho, eu sou médico veterinário, a gente acredita que existem leis já específicas para o caso. A questão é o rigor e o cumprimento das leis. Então, a guarda responsável é fundamental, principalmente com a questão de... com a crise, novamente voltando ao assunto da crise, mas que a gente observa que nos últimos 5 anos teve muito, o abandono realmente foi muito intenso e faz com que as pessoas não tenham essa conscientização de que abandonar mais fácil, abandono. Eu tenho clínica também, na minha clínica a gente observa vários casos de abandono de caixinha com 8, 10, 12 gatos na nossa clínica, uma coisa que é complicado, então a gente tem que fazer políticas públicas realmente, de conscientização das pessoas, principalmente a guarda responsável, e focar no rigor da lei, que é crime o abandono de animais, né? Sim. Marcelo, lá na situação da Suípa, a gente vê muito a questão de animais de estimação abandonados também, né? As pessoas às vezes nem acreditam nisso, né? Porque você convive anos com o animal ali no dia a dia em casa, como se fosse alguém da família, e vai lá e larga na rua. Pois é, isso é o que se chama dos maus tratos, né? Isso é um crime, né? Porque a pessoa que tem um animal, criou esse animal, e de repente abandona na Suípa, ou em qualquer abrigo, o que vai acontecer com esse animal? Ele vai entrar em depressão. Entrando em depressão, imunidade baixa, e ele vai ter doenças, óbvio.
entendeu? Por exemplo, o que ele estava falando sobre o abandono. A Suípa, por exemplo, tem quase 4 mil animais. A Suípa quer ter esse número de animais? Não. Mas a população abandona lá mesmo, falando, aí existe a lei, né? Maus tratos é crime, Sim. abandono está dentro disso. Aí, do que adianta ter a lei, né, minha visão, você me desculpa, se não tem com quem faça ela ser cumprida? Por exemplo, quando a pessoa vai abandonar na Suípa, a gente apela pelo coração, olha, seu animal vai sofrer. Quando vê que não tem jeito, a gente entra com a lei. Aí a pessoa sai rindo, manda me prender, e vai rindo, porque ele tem a certeza que não vai acontecer nada. Punido. Entendeu? E o que mais eu posso fazer além de dizer a lei? Ele vai embora, então o abandono é assim, não há esse respeito, né? Então, no trabalho que o vereador estava falando, a Suípa ela vai muito em escolas, que nós acreditamos que tem que plantar sementinha na criancinha. Que é essa base, né, dessa consciência. Ela crescer sabendo que aquilo é um ser vivo, não é um brinquedo. Sim. E funciona. Há uns meses atrás nós tivemos uma surpresa, porque normalmente a Suípa vai nas escolas. E dessa vez a escola foi a Suípa, né? As criancinhas de 5 aninhos achamos mal barato, fizemos cartilhas para elas, para educar desde criança para ver se melhora, né? Claro que, na minha opinião, deveria que ter um trabalho grande, um trabalho federal, entendeu? Né? Uma campanha forte. Que realmente dê resultado, exatamente. Porque o abandono é assim, tratam... Olha, quando não é o abandono de caixas com filhotes, você precisa ver, às vezes, como chega o animal na Suípa. E, às vezes, fala, poxa, eu fui dormir ontem e ele estava normal e acordou assim. Gente, claro que não, você vê que aquilo ali está há semanas, quer dizer, esses são maus tratos. Você deveria ser denunciado e ser preso, nossa opinião, entendeu? E a Suípa vai, acolhe, porque a prioridade é diminuir o sofrimento daquele animal de imediato. Entra, por já exemplo, ali quando recebe, né, daquele jeito, daquela forma. Exatamente, os veterinários olham assim, Marcelo, isso aí já está há semanas, Marcelo, assim... E é inacreditável, né? Douglas, a associação faz esse trabalho também, né, dessa proteção intensa. Agora, você tem vários dados aí do IBGE, né? Até a gente estava conversando aqui, a questão do IBGE, mais número de animais do que de crianças nos domicílios brasileiros. Vamos falar um pouquinho desses dados, você tem? Abrir um parênteses? Sim, com certeza. Um parênteses antes de te responder. A população, o indivíduo, os telespectadores, têm que entender o seguinte: praticamente todos os animais vertebrados são sencientes. E alguns invertebrados, como lulo e polvo, por exemplo, são sencientes. Ou seja, eles têm sensações, eles sentem, eles reconhecem quem é amigo, quem é inimigo, eles têm frio, fome, sede, calor, eles têm todas as sensações. Um boi, quando está indo para o abate, ele sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer para ele. Um animal, um cachorro, quando vai ser abandonado, ele sabe que vai ser abandonado. Então, o ser humano, esse animal pior de todos, ele tem que entender que quando ele está lidando com um bichinho qualquer, esse bichinho está sentindo tudo que está rolando ao redor dele. Quando você pega um animal que é arredio, você recolhe um animal na rua que é arredio, ele é arredio porque ele tem medo do ser humano. Ele já sofreu todos os maus tratos possíveis e imagináveis. Então, a gente lida com isso como se fosse mais um objeto na nossa vida. É importante que a gente entenda o seguinte, que nesses dias de solidão que a gente vive, instalado lá, solitário na internet, lá no celularzinho, o que fica de companheiro é um animal. Todo mundo sai de casa, todo mundo vai trabalhar, vai estudar, não sei, fica aquela senhora, o bichinho é a sua única companhia. E ela conversa, ela sabe que é seu amigo. Então, a gente tem que entender que o relacionamento entre o ser humano e animal é fundamental para o próprio ser humano. É fundamental para a natureza. Se a gente acaba com a abelha, a gente sabe que a gente está acabando com um ciclo todo na natureza que vai afetar o ser humano no fim. Então, só esse parêntese que eu queria que o espectador entenda o quanto é importante a gente tratar bem o animal e que são necessárias políticas públicas que envolvam saúde animal, saúde humana e saúde ambiental da mesma forma. Porque se você vacila num, afeta o outro. E o custo de você não fazer isso é muito maior quando você vai remediar e não quando você está prevenindo. Na prevenção, né? Trabalhar essa prevenção. Por isso que a gente fala. Mas, em relação à sua pergunta, a APAGE, ela, além de
de trabalhar o tempo todo buscando instruir as pessoas, direcionar no sentido de que entendam com o que está se tratando os efeitos que a procriação incontrolada causa, né? A gente está o tempo todo aí tentando enxugar o gelo, do jeito que a gente pode, do jeito que é possível. E esses números de mais animais, a tendência é aumentar, com certeza? O que vocês acham? Veja Aqui, só, jogando antes da gente ir para o nosso intervalo. Em É uma tendência? 2013, os dados que a gente tem aí do IBGE e cruzamento de dados, e você tem alguns também, em 2013 nós tínhamos 45 milhões de crianças e o número de cães era 52 milhões. Em 2017 se estimava, em 2013, que ia chegar a crianças, ia cair para 43 milhões, porque ninguém é maluco de ter filho hoje, pensa 3 vezes para ter filho, lógico, né? Vai cair de 45 milhões para 43, e o de animais subia para 62 milhões. E para 2020 é 41 milhões de crianças, ou seja, baixa mais ainda crianças, Já baixa mais. e 71 milhões de animais. Olha. 71, porque é incontrolável. Porque não há uma política efetiva e eficiente de que controle. possa controlar. Ok, nós vamos para mais um intervalo, mas já voltamos. Até já. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, hoje do Rio TV Debate, falando sobre abandono e castração de animais. Vereador, uma outra ação também realizada pela Comissão aqui dos Direitos dos Animais, né, com a sua presidência, foi a questão da implosão do prédio do IBGE, onde tinham vários animais. Como é que foi essa ação? Conta um pouquinho para a gente a importância dela. Ali na implosão do prédio teve um conflito, né, entre a proteção animal com a prefeitura, né, onde a proteção alegava que não tinham retirado todos os animais ainda ali que habitavam aquele prédio. E a partir do momento que a comissão foi acionada, né, a gente conseguiu intermediar uma conversa com o governo e foi autorizado os protetores a entrar no prédio e fazer a retirada. E realmente tinha animais, né, ali dentro, né, estavam dentro de um buraco. Eu fui lá, saí rapidamente aqui da Câmara de Vereadores e junto com o vereador Wellington Dias, a gente foi lá e fizeram um resgate dos animais. Aí, pensando nisso, a gente fez um projeto de lei, aqui deu entrada no projeto de lei, por sugestão de uma médica veterinária protetora, a doutora Andréa Lambert, e que a prefeitura, para fazer a implosão, ela tem que dar um laudo técnico, né, através do Centro de Controle de Zoonoses, acompanhado de protetores, para que possa dar esse laudo assegurando que não tem mais nenhum animal lá, né? Porque é costume ter na prefeitura, por exemplo, a cortar uma árvore. O engenheiro ambiental ele fala que a árvore está boa, está tudo bem, mas ele não dá um laudo dizendo que a árvore está boa. E daqui a pouco a árvore cai. E aí fica por isso mesmo. Aí tem um dano, né? Cai numa casa, cai num veículo, pode matar uma pessoa. E pensando nisso, a gente deu entrada nesse projeto de lei para que, quando tiver implosão, né, tenha que ter um laudo técnico, né, assinado aí pelo Centro de Controle de Zoonoses. Mesmo as instalações. Isso. Diogo, como é que o Conselho Regional também aborda isso? De alguma forma, e pode ou não fiscalizar, enfim, como pode atuar? Como o Conselho ele é consultado, ele entra em contato conosco, a gente realmente procura fazer uma ação em conjunto, né, com os diversos órgãos, para que faça principalmente a gente visa muito bem-estar animal. O nosso foco é bem-estar animal. Eu sou presidente da Comissão de Controle Populacional do Estado e quando chegam os projetos de castrações, para eu poder dar o aval, eu avalio muito criteriosamente, principalmente em questão do bem-estar do animal. Eu não quero saber se vai ter 1 ou 10 animais castrados, eu quero que um seja bem castrado, né? Porque a gente ouve muitos casos de mutirões em que são realizados em condições precárias, sem asepsia nenhuma, e que o fim não pode justificar o meio, né? Então, a segurança total no pré, no trans e no pós-operatório é super importante, né? Então a gente foca muito nessa parte e quando o conselho é consultado, muitas vezes a gente não é notificado. Sim. E a gente faz ação muito em conjunto com diversos órgãos também.
Uhum. Marcelo e Douglas, até para todos também no caso, a gente vê aí as redes sociais sempre ativas, né, colocando vídeos que são muito curtidos. Vocês acham que realmente as redes sociais elas têm funcionado de uma forma positiva nessa conscientização do abandono, da castração e até mesmo da doação, né? Eu recebo também, como vocês devem receber, várias fotos de animais para adoção com alguns dados. Como é que vocês veem a rede social nessa questão? Olha, eu só posso dizer o seguinte, o Marcos Paulo, que é o meu parceiro, e ele que fica à frente de cada mutirão que nós fazemos, ele recebe por semana, um fim de semana que ele não abre o WhatsApp, são mais de 1000 mensagens. Eu, quando fico sem, são uns 500, 600. A troca de informações, principalmente em relação a animais abandonados, é muito grande, muito grande. Ou seja, funciona muito bem no sentido da gente, olha, prever coisas que estão acontecendo, animais que estão abandonados, algum tipo de remédio buscado. Então, há muita troca. Olha, eu preciso de um remédio para esporotricose, por exemplo, tem sido uma praga aqui no Rio de Janeiro, sem que nada seja feito. E está proliferando esporotricose. Então, eu vejo, nós trocamos muito, quem tem o remédio para esporotricose, daí, olha, fulano tem tal, ali tem. Então, tem uma troca de informações, pedidos de ração, eu canso de enfiar ração no meu carro e levar para tudo quanto é canto aí. Então, as redes sociais, nesse sentido, funcionam muito bem, de prevenção, de alerta, de troca de informação, troca de medicamento, funciona muito bem. O que falta sempre é a gente ser efetivo antes que o problema ocorra. Na prevenção. A rede social, funciona. Eu acho funciona, que ela né, Marcelo? Lá na Suípa. Sim. Tem sido uma ferramenta que está ajudando? Com certeza, entendeu? Toda vez que botamos em redes sociais, viraliza rapidinho. Por exemplo, ultimamente nós fizemos um evento para adoção de animais especiais, né? Aquele que não tem uma patinha, que é cego, e a fotógrafa que fotografou, foi ótima, ela botou florzinhas, fez um charme, ela fez um trabalho muito bom, e o G1 fez um trabalho com ela sobre isso, nossa, viralizou muito, e as pessoas procuram, poxa, quero adotar aquele animal especial, funciona como ele falou, às vezes estamos numa dificuldade, entra ali e já... Viraliza rapidinho, as pessoas acabam se mobilizando, né, em função disso. É uma ferramenta que ajuda e muito, na minha opinião. Com certeza. Só falou em relação à esporotricose, é um dado muito perigoso, porque uma vez infectado o animal, o índice de abandono dele quase quadruplica, né? E o número de casos positivos de esporotricose, hoje já tem estudo, em que é mais de 300% do que realmente é notificado. Por quê? A pessoa tem que se notificar, tem que procurar um centro de tratamento adequado e a pessoa não vai, né? Inclusive o humano quanto o animal. Sim. Então, quantas pessoas contaminadas por isso. E explica melhor a doença para quem está nos ouvindo entender. O que ela causa? É um fungo, né, que é muito comum em regiões de terra, né, e principalmente roseiras também. Então o gato se infecta, se forçar, ele se mutila e se infecta. E um proprietário, quando vai pegar o animal, se ele tomar uma arranhadura ou uma mordedura, também pode se contaminar. Então essa é uma questão de saúde pública muito grave. O custo do tratamento é alto, tanto para o animal quanto para o ser humano. Então, as políticas Agora, é importante que se diga que é tratável. Não tratável. Pois é, não mate não precisa matar o animal porque longo, tem que tratar. É um fica tratamento bom. longo, né? Eficiente, Mas é tratável. eficiente. É tratável. E na nossa comunidade aí, a troca de remédios tem sido muito importante, eficiente, e a gente tem conseguido evitar muito assassinato de gato. Muito. Porque a primeira reação é mata o gato ou joga em qualquer canto, enfim. O município do Rio de Janeiro, ele faz a entrega gratuita do intraconazol através do Jorge Wachmann e do Centro de Controle de Zoonose, né? Tem essa entrega. Em 2016 teve um aumento de 400%, né, de esporotricose. Isso aí nos mostra claramente que teve ausência, né, de políticas públicas efetivas mesmo. A prefeitura, passando por dificuldade financeira, deixou de fazer a compra desse medicamento, né, do intraconazol. Aí acontece o que o senhor disse, né? O Douglas comentou. Se você não trata, né,
não faz um trabalho preventivo, você vai gastar mais. Você vai gastar mais no hospital, né? Com o tempo do médico, com insumos, medicamentos. Então é sempre melhor você fazer o trabalho de prevenção, né? E a Prefeitura do Rio de Janeiro tem feito um trabalho, só que esse trabalho ele fica comprometido por conta dos municípios, né? Dos municípios vizinhos. Isso já acontece com a saúde, onde as prefeituras, em vez de investir numa saúde pública eficaz, compram ambulância. E aí você só vem aqui para o hospital, os hospitais aqui Souza Aguiar, que você vai ver as ambulâncias de todos os municípios aqui. Isso acontece também na proteção animal, né? Os municípios vizinhos utilizam também desses serviços aqui da proteção da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? do Hospital Jorge Wassmann, do Centro de Controle de Zoonose e do Programa de Controle Populacional da Subsecretaria de Bem-Estar Animal. Isso sobrecarrega, né? É bem verdade que o que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro faz, ela tem um papel importante na proteção animal, só que ainda precisa de muito mais ainda avançar a ser mais feito, ainda, né? Tem que avançar bem mais. E sobre a questão das redes sociais, é uma ferramenta fenomenal, quando utilizada para o bem, né? Os gestores, ele tem que também se utilizar dessa ferramenta das redes sociais. Eu, quando fui secretário de Promoção e Defesa dos Animais, eu atuei numa solicitação feita pelas redes sociais, que foi no caso do Maracanã, né, quando a gente, junto com a Polícia Civil, a DPMA, nós invadimos o Maracanã e constatamos maus tratos, né, naquela unidade, estavam matando os animais. Mas abandonaram nas piscinas secas. Isso. Então, as redes sociais têm que ser utilizadas pelos gestores públicos, sim, né, mas a gente tem que ter o cuidado, porque tem pessoas que a utilizam para o lado errado, denegrindo, né, a imagem de pessoas. Então a gente tem que ter todo um cuidado, mas é de suma importância e a gente não pode dispor dessa ferramenta. Com certeza. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Marcelo, por favor, a sua consideração final e o comentário que você queria fazer para complementar. Era uma questão que nós na Suípa perguntamos: qual é a cidade do Brasil que não gostaria de ter uma Suípa? Essa é uma pergunta bem interessante. E o Rio de Janeiro tem. Se a Suípa, ela, entendeu, é necessária, porque ela ajuda, né, o poder público, na nossa opinião, por que o poder público não ajuda a Suípa? Isso é uma realidade. Isso que eu nunca vou entender. Olha o número de animais que nós abrigamos, porque a sociedade pede isso. Entendeu? Porque não vai, por exemplo, para a Fazenda Modelo. Sempre sobe para a Suípa. Entendeu? Então, essa que é a pergunta que eu faço para o vereador que está aqui. Por que o poder público não ajuda a Suípa, se a Suípa é necessário? Forças Armadas pedindo ajuda, todo mundo. Então, se todo mundo aplaude, sabem que é necessário uma Suípa, por que não ajudar? Presente. Então, por exemplo, o senhor falou do programa de caça móvel da Prefeitura. A Suípa tem um, que é o Pavém, que está parado. Por que não ajuda o Pavém? Que seria mais uma unidade na rua. Né? Então fica só esta pergunta que eu sempre faço a mim e não consigo obter uma resposta. Esse retorno de parcerias e trabalho parceria, juntos, né? Ajuda, porque a Suípa ela é necessária. Então, outro dia nós conversando com a Subem, dizendo que está cheio de problemas, eu falei: você já imaginou, se você tem esse número de problemas, você já imaginou sem a Suípa? Então os problemas vão quadriplicar. E o vereador agora com a comissão está indo com essa parceria, né? É isso que nós estamos pedindo. Já estão... O presidente Marcelo está coberto de razão, né? E a Suípa é de suma importância para qualquer cidade. Porém, eu sempre digo o seguinte: abrigo não é bom para ninguém. Abrigo não é bom para criança, abrigo não é bom para idoso, abrigo não é bom também para os animais. Ali tem que ser uma casa de passagem, né? Recolheu de maus tratos, abandono, tratou, adoção. Tem que ter uma saída, né? Até porque se você vive com 5 pessoas na sua casa, eu falo que vou botar 30, eu melhoro ou pioro a tua qualidade de vida? Piora. E a partir do momento que você coloca sempre mais animais para dentro de um abrigo, você está colocando aquele animal em situação difícil, né? De transmissão de doenças,
né, de convívio. Então, é importante, né, a Suípa tem um papel fundamental na cidade do Rio de Janeiro, porém a gente tem que olhar pelo lado educacional para que não cheguemos a esse estágio aí absurdo de abandono que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E trabalhar em conjunto. Douglas, suas considerações finais e depois o Diogo. Eu gostaria de fazer uma crítica veemente ao nosso prefeito, que visivelmente não faz a menor ideia do que se trata a proteção animal, muito menos saúde única. Então, quando a gente fala de saúde única, a gente diz, não há como você dissociar proteção animal, proteção ambiental e proteção ao ser humano. Isso não passa, é visível que sequer passa na cabeça do nosso prefeito. Ou seja, nós não temos políticas públicas eficientes de trato em relação à saúde única. Enquanto não houver isso, nós vamos ter o caso do Marcelo, nós vamos ter o caso da Página, que também sobrevive sozinha, né? E outras entidades, outros ONGs, outros indivíduos que sambam aí para conseguir segurar um animalzinho lá numa situação legal. É política pública. Se não tiver política pública decente, nós continuaremos enxugando gelo. Não vai ser um castramóvel que vai resolver o problema. Diogo, suas considerações? Eu agradecer o convite, representando aqui o Conselho Veterinário do Rio de Janeiro, e dizer que nós estamos dispostos a qualquer tipo de parceria, nós estamos aqui para poder ajudar e sempre focar no bem-estar animal. Nosso slogan, nosso foco é que a campanha populacional, o controle populacional tem que ser inserido principalmente em políticas públicas, como o Douglas falou, e principalmente no ensino fundamental. Acho que desde fomentar na criancinha a questão, e esse trabalho que nós tivemos com a CCR Dutra, só porque vai viajar, vai me abandonar, foi um slogan que caiu como uma luva e foi muito bacana. Então, se houver conscientização, a gente vai, talvez não agora, nos primeiros 2, 3 anos, mas na frente vai repercutir e vão ter bons resultados. Obrigada. Vereador, suas considerações finais. Olha, agradecer, Simone, pelo convite, agradecer a todos aí pela poder participar. Realmente, o castramóvel, como disse o Douglas aqui, ele não vai resolver, né, o problema. É um problema muito amplo, né, de conscientização. Mas a gente tem que unir forças, né, temos que pensar nas pessoas de menor poder aquisitivo, aquelas que realmente sofrem, aquelas que adoecem, né, quando tem um animal também doente dentro de casa, e pela condição financeira acaba tendo um ato, né, de abandonar esse animal. Então, a obrigação do poder público é fazer a castração, né? É fazer esse controle populacional para que a gente não chegue nesse estágio de ter vários abrigos e ter a associação, a sociedade organizada tendo que fazer o que é obrigação do poder público. Essa que é a grande verdade. Se hoje os protetores de animais da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, resolvessem parar de fazer esse trabalho, é o caos. É o caos. Só não está pior porque tem um trabalho das associações, da Suípa, né, dos protetores dos animais. Então é fundamental que o poder público enxergue isso, que todas as autoridades enxerguem que cuidar dos animais é cuidar da saúde humana, né, quando você vai prevenir uma série de doenças. Ok, então, muito obrigada a todos pela participação e a você que está nos acompanhando, obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa. Tchau!